Olá, gente querida, que a graça, a paz e a alegria sejam multiplicados em seus corações. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos abrir espaço para que o novo de Deus possa entrar. E esse espaço só é liberado através do perdão. Estamos prestes a entrar no mês de Nissan. O mês de Nissan é um mês muito especial. É o mês de portas abertas, é o mês de derramar de milagres, mas não milagres comuns. São coisas sobrenaturais que acontecem nesse mês de Nissan. Tudo vem em porção dobrada. São milagres estrondosos, são milagres sobrenaturais. É por isso que você precisa criar essa atmosfera para receber milagres. O seu coração precisa estar limpo, precisa haver espaço para Deus derramar o vinho novo, porque o vinho novo só pode ser derramado no odre novo. O odre velho não suporta, não tem capacidade para suportar o vinho novo. Então purifica o teu coração para que haja espaço para esse derramar, essa atmosfera de milagres que nós vamos estar entrando agora nesse mês de Nissan, ok? O texto para a ministração de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Eu vou ler para vocês ali a partir do versículo 23. É a parábola do servo que não perdoou. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar contas com seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à tua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor como saldar tal importância, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. O servo, então, com toda a sua reverência, prostrou-se diante do rei e lhe implorou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Bom, a primeira coisa a se saber é que isso se trata de uma parábola. Jesus, ele ministrava muito por parábolas, porque as parábolas, elas contêm mensagens nas entrelinhas, e somente aqueles que estão com o coração pronto é que vão conseguir compreender aquilo que está sendo dito. Quem não está com o coração aberto, quem não está pronto, não consegue entender. Então Jesus, ele ministrava muito por parábolas, porque só iria entender aquele que realmente estivesse pronto, pronto para segui-lo, pronto para receber as sementes que ele estava lançando. Então eu quero que você entenda que se você está aqui ouvindo essa mensagem hoje, é porque chegou o momento dessa palavra entrar com profundidade no seu coração. Porque o que você vai receber aqui hoje vai te fazer tomar uma ação que vai mudar completamente a sua vida. A segunda coisa que eu quero que você preste atenção é que essa é uma parábola que está sendo comparada ao reino dos céus. E todas as vezes que você ouvir falar sobre reino, você precisa subentender que o reino, ele é um lugar de governo. No reino, para que você tenha governo, você precisa ter autoridade. E você só tem autoridade sobre aquilo que você venceu. Logo, para você herdar o reino, você precisa aprender a perdoar com facilidade. Nesta parábola, o reino está sendo comparado a um rei que decidiu acertar conta com os seus servos. Qual é a primeira lição que nós temos então diante do rei? Saber que nós temos que prestar contas, fazer um acerto de contas com esse rei. No caso, esse rei é Deus, nosso Pai, o justo juiz. Queridos, nós temos que ter uma consciência de que tudo em nossa vida nós devemos prestar contas a Deus, seja de palavras, de ações, de pensamentos, com tudo aquilo que Ele nos deu. Nós temos uma vida aqui e nós precisamos sim prestar contas de
tudo aquilo que nos foi confiado, desde a sua vida que foi dada a você até o que você fez dela. Então, esse primeiro ensinamento precisa estar internalizado no seu coração. O servo da parábola que foi apresentado diante do rei devia muito para o rei. Ele devia 10.000 talentos. Eu não sei explicar em valores quanto isso valeria hoje, mas subentende-se que é um valor muito alto, porque o próprio rei sugere a ele que ele seja vendido, a mulher e os filhos e tudo o que ele tinha para pagamento dessa dívida. Então, para que ele, a mulher, os filhos e todos os bens dele fossem vendidos para pagar a dívida, quer dizer que era uma dívida impagável. Vocês concordam? A atitude do servo diante do rei foi muito correta, porque ele percebeu que o rei tinha toda a soberania, que ele não tinha como pagar aquela dívida, mas ele se prostrou diante do rei em reverência. Quando temos reverência à autoridade que está acima de nós, sabemos que temos que nos prostrar. Isso é humildade. Ele se prostrou em humildade e ele pediu: seja paciente comigo e eu vou pagar essa dívida. Ele conseguiu olhar para ele naquele momento, olhando para a condição dele. Olha, eu não tenho condição de pagar toda essa dívida. Ele conseguiu olhar para a soberania do rei. Ele teve sim essa reverência, essa atitude de humildade perante o rei, tanto que conquistou o coração dele. Então essa atitude dele foi muito correta diante daquela situação. E eu quero que você saiba que uma das chaves mais importantes para uma pessoa conseguir perdoar é ela ser humilde de coração. Quem tem o coração movido pelo orgulho não consegue perdoar, não consegue pedir perdão. Sabe por quê? Porque acha que as outras pessoas é que devem para elas. Então, enquanto você achar que alguém está devendo para você algo, você não vai conseguir liberar perdão. Olha a chave poderosa aqui, porque a palavra diz que o rei, o Senhor, teve compaixão dele, perdoou a dívida dele, ou seja, você não me deve mais nada, e deixou ele ir embora livre. Eu estou frisando muito essa palavra livre na leitura, porque ela é muito importante. O perdão é um alvará de liberdade, tanto para a pessoa que foi ofendida, quanto para o ofensor. O rei, o Senhor, ele perdoou a dívida dele e ele foi embora livre. Livre, ele estava livre daquela dívida, ele estava livre do ressentimento do rei. O rei perdoou, não existia mais nenhum laço que pudesse prender um ao outro. Muitas vezes o ressentimento, ele é o laço que prende. Fica aquela corda, aquele fio de mágoa, de ressentimento, e a pessoa não consegue se sentir livre. É porque aí existe a falta de perdão. Agora vamos para a segunda parte dessa leitura. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe estava devendo 100 denários. Agarrou-se e começou a sufocá-lo, esbravejando: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Mas ele não queria acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse saldada. E nós vemos que aqui a história do perdão começa a mudar um pouco de figura, porque aquele servo que acabara de ser perdoado, ele encontra o conservo dele que deve a ele uma dívida muito menor, deve a ele 100 denários, comparado a 10.000 talentos, é muito pequeno, é uma dívida muito pequena, mas ele não teve com o conservo dele a mesma compaixão e misericórdia que o Senhor, o rei dele, teve com ele. Ele não perdoou como o Senhor o perdoou, como manda o mandamento, que o Senhor pede que nós perdoemos como nós fomos perdoados. O conservo teve a mesma atitude de humildade, de pedir para que ele fosse paciente, que ele iria pagar, mas não teve jeito. Ele agarrou aquele conservo
começou a sufocá-lo e mais, lançou ele numa prisão para que ele só saísse de lá quando a dívida fosse paga. Eu falei no início do vídeo que essa palavra de hoje tinha o poder de mudar completamente a sua vida. E eu quero uma reflexão tua, sincera e verdadeira aqui, diante do Senhor. Você busca o perdão de Deus, você quer ser perdoado por Deus, por todas as coisas que você fez, mas você fica relembrando de ofensas pequenas, palavras que foram ditas para você e que feriram o seu coração há muito tempo atrás. Tem coisas aí guardadas de 20 anos, 30 anos, coisas vividas na sua infância que você não conseguiu liberar perdão até hoje. Queridos, o perdão ele é divino e ele é um processo. Por que se diz liberar perdão? Porque com o perdão existe uma chave que leva à liberdade. Então, quando você libera o perdão, você está virando uma chave para a sua própria liberdade e para a liberdade do seu ofensor. Quando o servo tomou a decisão de não perdoar a dívida do conservo dele, lançando ele na prisão, mal sabia ele que ele também estava se colocando numa prisão. Quando uma pessoa não perdoa, ela também está se colocando dentro de um cativeiro e dentro de uma prisão. É o que nós vamos ver na terceira parte aqui dessa leitura agora. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: servo perverso, perdoei-te de toda aquela dívida, atendendo às suas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-se do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos atormentadores, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão. Olha só, os demais conservos observaram e viram que ele não perdoou a dívida do outro conservo que estava devendo lá para ele os 100 denários. E o que aconteceu? Eles foram lá e deduraram para o rei. Queridos, assim é Satanás na nossa vida. Ele está o tempo todo ao derredor, pesquisando, sondando, vendo as atitudes dos nossos corações. E muitas vezes nas circunstâncias é que Deus vai nos colocando diante de pessoas que um dia nos ofenderam para olhar qual é a atitude do nosso coração. Porque Satanás está o tempo todo denunciando diante de Deus as nossas ações. O rei mandou chamar ele de volta, chamou ele de servo perverso e falou ainda: você não deveria ter para com o outro a mesma atitude que eu tive com você quando eu atendi às suas súplicas? Essa atitude de não perdão despertou a ira do rei. E sabe o que o rei fez? Entregou ele aos atormentadores. Características de uma pessoa que tem um coração que não perdoa. Essa pessoa vive atormentada. Você dorme com o seu ofensor e você acorda com o seu ofensor. Ele é o primeiro pensamento do seu dia e ele é o último pensamento do seu dia. O tempo todo você fica lembrando dessa pessoa, lembrando da ofensa, ressentindo a mesma história várias e várias vezes, porque ressentir é viver aquela mesma história na sua mente várias e várias vezes. Outra característica de um coração que não perdoa é que não perde a oportunidade de falar mal do próximo. Sentou numa rodinha, sentou próximo a pessoas, já puxa o nome daquela pessoa e começa a tentar denegrir a imagem dela porque está com ódio, com raiva no coração. Então, queridos, enquanto tem raiva, enquanto tem mágoa, enquanto tem ressentimento, é porque o perdão não foi liberado por completo. Como eu disse, o perdão ele é um processo e ele começa com uma decisão. O perdão também é divino. Você vai precisar se humilhar diante de Deus para que Deus, por misericórdia, venha limpar por completo o teu coração.
Deus vai olhar a tua atitude de humildade perante Ele, pedindo para Ele arrancar do seu coração essa mágoa, essa ira e esse ressentimento. Tem pessoas que se ofendem e usam da ira, como eu disse, para revidar essa ofensa. Então, todas as vezes que a dor vem, todas as vezes que ela lembra, ela vai buscar, através da ira, externar que ela não perdoou aquela pessoa. Então, você vai perceber nas palavras, na maneira como uma pessoa fala, se ela perdoou ou não alguém. Mas há pessoas que são aquelas que a gente fala que são implodidas. São pessoas que guardam, elas não falam nada para ninguém, mas elas se magoam muito fácil. Então elas ficam magoadas e elas não querem nem ouvir falar dessa pessoa. Já é uma atitude contrária, ela não quer nem ouvir falar e ela finge que esqueceu. Ela procura guardar isso e nunca mais trazer isso para a superfície, porque é uma situação que machuca. Porém, tá lá. O perdão não é esquecimento. Muitas pessoas também relutam em perdoar porque elas acreditam que é necessário voltar a conviver com aquela pessoa. Não, queridos. Dependendo da ofensa, nem é possível voltar a conviver, porque tem coisas que machucam tanto. E isso depende dos dois lados. Quando há uma percepção, por exemplo, do seu ofensor que ele errou, então ele vem e ele pediu perdão para você. Então ele reconheceu a falha, ele reconheceu o erro e ele quer consertar. Nesses casos, vale a pena até tentar dar uma chance. Mas na maioria das vezes, você vai ter que liberar perdão, perdoar para uma pessoa que nunca te pediu perdão. E você vai fazer isso porque você quer sair da prisão, porque você quer alcançar um novo nível, porque você quer virar essa chave na sua vida, você quer continuar avançando, você quer uma vida de sucesso. Então você libera esse perdão. Queridos, coisa horrível é você não ter paz. É você ter ali uma pessoa no seu pensamento o tempo todo. Já pensou que essa pessoa também pode ser você? Porque você errou tanto na sua vida e você não consegue liberar perdão para si mesmo? Acaba sendo o carrasco de si mesmo? Será que não é esse o seu caso? Será que você não precisa reconciliar-se consigo mesmo, se amar mais, se perdoar, se dar uma nova chance, entender que era aquela consciência que você tinha no passado, que se fosse hoje, com a consciência que você tem, você jamais faria isso, mas que naquele momento era aquilo tudo que você tinha. E porque Jesus te perdoou, você também se perdoa, porque quando você não se perdoa, isso caracteriza orgulho. Você está sendo orgulhoso em não aceitar um perdão que foi dado para você pela graça na cruz, a custo de um sangue vertido por amor à sua vida. Outra coisa que o Espírito Santo está me falando aqui, tem pessoas que têm problemas com essa questão do perdão, com pessoas que já não estão mais nesse plano, pessoas que já faleceram. Você pode liberar sim, através da sua oração, o seu perdão a elas. E se você foi o ofensor dessa pessoa, essa pessoa faleceu sem que você tivesse tempo de pedir perdão a ela, então você pode pedir esse perdão com o nome dela diretamente para Deus. E tenha certeza que vai funcionar da mesma forma. Não fique apegado ao que já passou. Hoje você toma a decisão de dar um passo importante na sua vida, que é liberar esse perdão. Uma coisa que você vai perceber a respeito do perdão é que você vai liberar o perdão, mas o sentimento ele não vai acompanhar. Não é porque você liberou o perdão hoje que a raiva vai sair imediatamente do seu coração. Mas se você persevera, orando, abençoando essa pessoa, você vai perceber que com o tempo esse sentimento ele vai mudando, ele vai sendo transformado. Nesse lugar que antes era palco de ira, de ressentimento, de mágoa, vai ser dado lugar a um novo sentimento que vai nascer, que é o vinho novo que já vai ser despejado, que é a compaixão, que é o amor, a misericórdia. E isso tudo, queridos, vocês vão entender que é graça, é favor imerecido. Não há na carne esse poder,
mas pela graça você recebe unção para perdoar, para liberar tudo aquilo que estava parado dentro de você. Por isso que ao final a palavra diz perdoar de todo o coração, porque aquele que não perdoa, Deus vai entregar aos atormentadores. Essa pessoa vai ser atormentada até que ela pague a dívida. E o que é pagar a dívida? É liberar o perdão. Então por que você vai querer ficar endividado? Libere esse perdão hoje, para o quanto mais rápido você poder sair dessa prisão. Afirme que já está tudo pago e que ninguém te deve nada. Querido, se custa a sua paz é muito caro, não vale a pena. Então libera esse perdão, não há nada mais maravilhoso do que viver na shalom de Deus, viver na paz. Imagine você dormir com pensamento, acordar com pensamento e comer com aquele pensamento, não ter paz, ficar o tempo todo lembrando daquela pessoa, sempre trazer aquele mau sentimento no coração. Libera isso, libera espaço para o novo. Quando você libera esse espaço, Deus vai derramando o vinho novo, a novidade de vida, aquilo que Ele desenhou para você. E abençoem todos aqueles que perseguem vocês, abençoem os inimigos. Não deixe de fazer isso, porque a palavra pede para a gente fazer isso. A justiça em Cristo é isso, você perdoa quem te ofende, você perdoa os seus inimigos, você abençoa eles. E dessa forma, o maior beneficiado acaba sendo você mesmo. Eu sei que há situações que rasgaram o seu coração, fizeram o seu coração sangrar. Pessoas que você ajudou, pessoas que você confiou e apunhalaram você pelas costas e mais até intentaram contra a sua vida. Mas perdoe, por mais difícil que seja, por maior que tenha sido a sua decepção, não deixe de perdoar, porque nisso está o amor. Você foi muito perdoado, você é amado, você é lavado no sangue do Cordeiro. Então você tem já dentro de você essa mesma natureza crística de perdão. Lembre-se sempre do nosso Senhor Jesus, que carregou uma cruz. Aquela cruz tem uma média aí de uns 140 quilos, queridos. É muito peso. Andando com aquela cruz pesada, sendo humilhado, escarnecido, cuspiram nele, bateram nele, tiraram as roupas dele, xingaram ele de tudo que é nome. Aqueles que estavam do lado dele deixaram ele no momento da crucificação, não permaneceram do lado dele, abandonaram ele no pior momento da vida dele. E, no entanto, ele estava lá na cruz, crucificado, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Tenha em mente também que você também já feriu pessoas. Da mesma forma que alguém feriu, machucou você, você também já errou, você também já feriu. Então, da mesma maneira que você foi perdoado, você também perdoa, porque essa é a lei do amor, é a lei de Cristo em nós, é a justiça de Cristo em nós. Você não é obrigado a trazer essa pessoa de volta para sua vida, você não é obrigado a conviver. Mas você, sempre que encontrar essa pessoa, você vai tratá-la com respeito. E se algum dia essa pessoa pedir ajuda para você, você vai ajudá-la, combinado? Entenda mais uma vez que isso faz parte de um processo. Então, enquanto está processando essa nova mentalidade, enquanto está processando esse novo coração, enquanto Deus está ali trabalhando nos sentimentos, você vai seguindo, abençoando essa pessoa todos os dias. Quando você lembrar dela, você abençoa ela para que ela prospere, para que ela seja feliz, para que ela viva em paz. Amém? E dessa forma você vai liberando. Cada vez que você faz isso, você está liberando espaço para o novo. E Deus vai derramando vinho novo, Deus vai derramando vinho novo. E quando você vê, você já está andando em novidade de vida. Tem mais uma coisa. Quando você abençoa uma pessoa que te fez mal, você está dando oportunidade também para que essa pessoa seja tratada por Deus. E através dessa bênção que você lança, muitas vezes essa pessoa ela também é salva.
Então não perca a oportunidade nunca de abençoar. Amém? Eu falei que o vídeo de hoje iria mudar a sua vida. Eu tenho certeza que você recebeu aqui um novo entendimento a respeito do perdão e que hoje você está pronto, você está pronta para liberar esse perdão. Quero que você saiba que os anjos do Senhor já estão acampados ao seu redor para esse momento de liberação de perdão. Vai ser um momento entre você e o Senhor. Se a emoção chegar, se as lágrimas vierem até você, chore, libere tudo que precisa ser liberado. Amém? E você vai se sentir muito melhor. Pesos, toneladas vão sair de você no dia de hoje. Todas as pessoas que o Espírito Santo trouxer à sua memória, você já sabe quais são. Se é uma ou se são várias, você é quem sabe. Então, o Espírito Santo vai trazer para o seu coração e se for você mesmo, ele também vai te mostrar. Então, se entregue a esse momento e eu tô aqui já abençoando a sua vida no nome de Jesus e profetizando um novo tempo de Deus na sua vida. O vinho novo que vai ser derramado sobre você, os milagres, o sobrenatural do Senhor sobre a sua vida. E se você chegou até aqui, eu já peço para que você deixe o seu like para abençoar esse canal. Compartilhe essa palavra com mais pessoas. É muito importante que as pessoas venham a ter esse entendimento a respeito do perdão. Se você quiser semear voluntariamente aqui nesse ministério, o número de Pix está na descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, abençoando você, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Beijo grande, queridos. Fiquem com Deus e até mais.